Tem algo que todos nós temos em comum. Somos filhos. Talvez o que nos difere é o contato, a aproximação que temos com os nossos pais. Quem sabe estou falando aqui para alguém que não tem um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, ou já não tem os pais vivos. Mas todos nós, em algum momento, tivemos um pai ou uma mãe, quem sabe, ou alguma figura aí que foi uma referência de pai e mãe, alguém que nos cuidou. E muitas vezes a gente pensa sobre o papel dos pais na educação dos filhos, o papel de uma mãe, o papel de um pai. A gente esquece de pensar na responsabilidade como filhos. Você já parou para pensar sobre isso? Você já se questionou se nós, que temos o privilégio de termos os pais vivos, né, de conviver muitas vezes, participar, nem que seja virtualmente, quem tem um pai ou uma mãe que mora em outra cidade, mas de alguma maneira a gente está sempre tentando ali conviver com aquele pai, com aquela mãe. Você já parou para se perguntar se você, como filho, tem alguma responsabilidade, tem alguma obrigação com seus pais? E aqui eu não estou falando daquela responsabilidade quando os pais ficam mais velhos, né, de o filho cuidar das necessidades dos pais. Eu estou falando de algo mais no nosso comportamento. Quando somos pequenos, os pais nos pedem, né? Muitas vezes nos puxam a nossa orelha, né? Não literalmente, mas dão aquela bronca ali para a gente se comportar bem, para a gente não desobedecer. Mas será que na vida adulta a gente tem alguma obrigação moral, digamos assim, ou alguma obrigação com os pais? Olha que interessante que eu encontrei no livro de Provérbios uma instrução para nós. Se a gente um dia achou, né, agora eu já cresci, eu não devo mais nada para o meu pai e para minha mãe, eles já me educaram, já me ensinaram ali, quando eu era criança e fazia alguma coisa errada, eu levava aquela bronca, eu escutava alguma instrução ali, ou tinha algum castigo, alguma consequência para alguma teimosia que eu fizesse, mas agora na vida adulta tá tudo bem, não devo mais nada. É a minha vida, as minhas decisões. Será que é assim? Vamos ler no livro de Provérbios, como eu disse, no capítulo 10, o primeiro versículo. Tem uma instrução para nós bem interessante, um conselho bíblico. E como eu venho dizendo, todos os vídeos a gente faz as reflexões sobre algum ponto da nossa vida e sempre a gente faz esses links com a Bíblia. E eventualmente, né, eu tenho dito o quão importante é nós buscarmos os conselhos bíblicos, porque existe conselho para tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não é um livro ultrapassado, antiquado, muito pelo contrário, a Bíblia tem ensinamentos para nós vivermos buscando a sabedoria na nossa vida, que isso nos poupa aí de tanto sofrimento. Então, dentro dessa reflexão, vamos ver o que a Bíblia diz. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. O que a gente pode aplicar nesse versículo, nesse trecho, na nossa vida como filhos adultos? Ou quem sabe aí um filho adolescente que está me escutando, que está talvez numa fase aí meio de rebeldia, quem sabe, alguma fase que está querendo descobrir o mundo e está achando que os pais não sabem de nada. Às vezes essas fases que tem na adolescência, né? Não é regra. Mas muitas vezes na adolescência a gente quer desbravar o mundo e os pais não sabem nada, a gente não escuta os pais, não escuta conselho. De repente eu tô falando para alguém aí, um adolescente, que tá dando uma dor de cabeça para os pais. Olha o que a Bíblia diz: o filho sábio dá alegria ao pai.
Vamos se questionar, nós estamos dando alegria aos nossos pais? Nós somos motivos aí de orgulho, de pensar assim, poxa, meu pai e a minha mãe não se preocupam comigo, não ficam ali entristecidos quando pensam na minha vida, eles ficam em paz, eu tenho uma vida que não causa preocupação para os meus pais. Será que se aplica à nossa vida essa realidade, isso aí que eu estou descrevendo? Ou será que nós nos identificamos aí mais como um filho tolo? O filho tolo dá tristeza à mãe. Será que a nossa mãe, quando pensa na nossa vida, ela fica triste? Ela fica pensando, puxa, né? Por que que o meu filho está fazendo isso? Por que que foi para esse caminho? Por que que decidiu tal coisa? Por que que está se comportando desse jeito? Será que estamos sendo filhos tolos? Então fica esse questionamento para a nossa vida, porque são dois tipos de filhos aqui que a Bíblia descreve: o filho sábio e o filho tolo. Então aí a gente precisa fazer uma reflexão na nossa vida. E mesmo se eu estou falando com alguém que de repente não tem o pai e a mãe presente, ou de repente nunca teve ali os pais presentes na vida, existem esses casos, infelizmente, que pais que não estão nem aí, né, na vida dos filhos, não participam, não se importam. Infelizmente tem essa realidade. Se eu estou falando com alguém que está dentro desse contexto, eu quero te inspirar a pensar o seguinte: pensa na figura paterna, pensa em Deus. Será que a sua vida está dando alegria para Deus, as coisas que você tem feito, as decisões, as atitudes? Será que é motivo de alegria ou é motivo de tristeza? Ou até mesmo assim, se você não tem um pai e uma mãe, mas você de repente tem um amigo, ou tem alguém bem próximo de você que se importa com a sua vida, ou um filho. Será que o seu filho olha a sua vida e pensa assim, com alegria, todas as escolhas que você tomou na vida, que você tem tomado na vida, as decisões? Ou o seu filho, a pessoa que lhe quer bem, essa pessoa que tem carinho por você a ponto de se preocupar com a sua vida? Ou será que ela olha para a sua vida e pensa, puxa, com tristeza, né? Pensando, puxa, por que que essa pessoa está indo por esse caminho? Por que que essa pessoa está tomando essas atitudes, tendo essas decisões? Então, que sirva para a gente questionar, que sirva para a gente refletir nesse versículo curto da Bíblia, né? No livro de Provérbios. É curto, é objetivo, mas são dois caminhos aqui que a Bíblia descreve na postura de um filho. E aí a gente pode pensar o seguinte: o quão é importante também a gente pensar no nosso papel como filhos, independente da idade, como eu disse. Não é só na infância que nós precisamos aí nos preocupar, né? Ah, se eu não estou desagradando ou desobedecendo os meus pais. E mesmo que a gente não tenha ali a figura dos pais, a gente tem que pensar em Deus acima de tudo. Será que estamos causando alegria com as nossas decisões, com as nossas atitudes no coração de Deus? Ou será que estamos sendo aquele filho tolo que só causa tristeza? Então, que a gente fique com essa reflexão, fique com esse questionamento. Cada um vai para o secreto, para a presença de Deus, se autoanalisar, se questionar suas atitudes, questionar as escolhas que tem tomado na vida, para a gente não ser esse filho tolo que causa tristeza à mãe, né? Como está descrito aqui no livro de Provérbios, mas que a gente possa ser o filho sábio, que dá alegria ao pai. Então, se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas. Vou deixar na descrição desse vídeo o trecho bíblico que nós estamos lendo. Também vou deixar na descrição do vídeo links de Bíblias para você adquirir. Se você ainda não tem uma Bíblia, te encorajo a adquirir uma, porque, como eu disse, é um livro que não é ultrapassado. É um livro que não serve só para a gente deixar ali aberto no livro de Salmos, na prateleira da casa, ali empoeirando. É um livro para nós cada vez mais lermos mais,
a Bíblia, praticarmos os ensinamentos, porque, como eu disse, isso nos poupa de muito sofrimento. É um livro que nos ensina, conduz a nossa vida para uma vida aí com uma direção de sabedoria. Então, vou deixar na descrição do vídeo. Abraço e até o próximo.